Fala, senhores! Olha só, vamos dar continuidade aqui então nas nossas aulas de direito penal. Nós estamos tratando ainda da parte geral, né? E agora a gente vai falar sobre o assunto da suspensão condicional da pena. Vale lembrar que essa matéria não faz parte daquele rol dos top 5 assuntos que sempre caem nas provas de concurso público, porém, esse assunto é bastante importante sim. Então, presta muita atenção e vai lá para o slide. Olha lá, senhores, inicialmente a gente precisa saber então qual é a diferença, tá? Apresentar essa diferença entre os institutos aqui da suspensão condicional da pena e também da suspensão condicional do processo. Por quê? Esses institutos aqui, eles confundem muito o candidato. Então é importante que a gente deixe desde logo claro qual é essa diferença. E olha só, quando você ler a palavra sursis, está falando da suspensão condicional da pena, tá? Então o sursis, ele é um conteúdo de direito penal. As condições para aplicação do sursis, elas são fixadas e estabelecidas lá na sentença, tá certo? E outra coisa, ela é uma suspensão aplicada pelo juiz, tá? Lá na hora da sentença. Então quem aplica é o juiz, tá bom? E outra coisa, a sursis, ela visa, né, evitar que o agente cumpra uma pena de curta duração, tá? Então, se for para ser uma pena de curta duração, o juiz dá o benefício da sursis para ele, tá? Que é lá dentro do direito penal e é feita direta, né, lá na hora da sentença, né? O juiz dá esse benefício pro indivíduo. E isso daqui, senhores, é diferente da suspensão condicional do processo. Tá? A suspensão condicional da pena, sursis, é diferente da suspensão condicional do processo. Porque quando a gente está falando da suspensão condicional do processo, a gente está falando de direito processual penal, tá? E não de direito penal. Aqui, o próprio nome já disse, a suspensão condicional do processo é porque é do processo penal, tá certo? E nesse caso aqui, as únicas condições, tá? Elas são fixadas e estabelecidas na denúncia. Não é lá na sentença igual a sursis, aqui é na denúncia. Tá? E ela está descrita lá na Lei 9.099, né? Que é a lei do GCRIM, do Juizado Criminal Especial. E outra coisa, para aplicação da suspensão condicional do processo, ela é oferecida aos crimes cuja pena mínima, né, combinada seja igual ou inferior a 1 ano. Nesse caso aqui, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ele pode propor essa suspensão condicional do processo. Tá certo? Então, quem vai propor aqui é lá no momento da denúncia, é o Ministério Público, desde que a pena, então, seja igual ou inferior a 1 ano. Tá certo? Vamos lá para o próximo slide. Veja só aqui os requisitos, então, né, para que tenha essa aplicação da suspensão condicional da pena. Estamos falando do direito penal. Tá certo? Então, vamos lá. Se a pena privativa de liberdade, né, em questão aqui, não for superior a 2 anos, ou seja, pode ser até 2 anos, mas não superior, nem um dia mais, tá? Então, beleza, se ela não for superior a 2 anos, então caberá sim essa suspensão pelo período de 2 a 4 anos, desde que precisa cumprir aqui alguns requisitos, tá certo, senhores? E quais são esses requisitos? Veja lá o primeiro. O condenado, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Segundo, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, também precisam autorizar essa concessão do benefício. E o terceiro requisito, que não seja indiciada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código, ou seja, está falando aqui das penas restritivas de direito, tá certo? Vamos ali para o próximo slide. A suspensão condicional da pena, ela tem característica de desencarceramento, a gente já sabe disso, né? Ou seja, né, ela cabe para os agentes que recebem aquela pena privativa de liberdade de curta duração, até 2 anos, como a gente já viu até aqui. E esse instituto, ele traz hipóteses para que não se cumpra, então, essa pena fechada lá no sistema prisional. Porque imagine que, tratando-se de um crime onde a pena foi uma PPL, né, de curta duração, então, para o Estado, para a sociedade em si, não é benéfico colocar o indivíduo lá dentro do sistema prisional com indivíduos lá de alta periculosidade. Então, é para isso que serve esse benefício. E olha esse bizu aqui, ó, né, o termo sursis, então, é importante que vocês saibam, ele é de origem franco-belga
e denomina o Instituto da Suspensão Condicional da Pena aqui no Brasil. Então o sursis, né, ele é aplicado no momento da sentença condenatória. Deixa isso bem claro que a gente já viu anteriormente. Agora veja só. A gente já está falando aqui do sursis de uma maneira muito mais clara, né? Muito mais fácil de compreender. E a gente precisa saber agora que ela funciona da seguinte forma aqui dentro da aplicação da lei penal brasileira. Primeiro, o juiz condena o agente e daí, segundo, é verificado se existem essas condições para a aplicação do sursis. Caso haja, então ela é aplicada, tá, senhores? Mas que fique, né, claro isso na mente dos senhores. Primeiro existe a condenação e depois é verificado se existem essas condições, né, de aplicação do sursis. Se houver, será aplicada assim. Veja o próximo slide aqui no que fala o artigo 77. Primeiro, tá? Quatro situações interessantes aqui, mas vamos lá. Primeiro fala o seguinte, lá no artigo 77 do CP. A execução da pena privativa de liberdade que não for superior a 2 anos, ela poderá, ou seja, discricionário, tá? Ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, tá aqui de novo os requisitos que a gente já viu anteriormente, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, pega esse bizu, é crime doloso, e que ele tenha ali a culpabilidade, os antecedentes, a sua conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, tudo isso daí também tem que ser analisado, né, levado em consideração para que seja autorizado então esse benefício, e também que não seja aplicável, né, as substituições que estão lá no artigo 44, que a gente também já viu que são aquelas penas restritivas de direito, tá certo? Porque se for aplicado a pena restritiva de direito, ela é melhor, né? E esse último bizu aqui, senhores, a doutrina fala que essas 3 hipóteses supracitadas são requisitos subjetivos que devem ser observados para a aplicação do sursis. Tá certo? Vamos continuar. Olha lá, senhores, bizuzaço, tá bom? Veja só. Na prática, senhores, o que está disposto aqui no inciso 3º do artigo 77 do Código Penal, né, o qual afirma que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse código, é muito difícil de acontecer. Por quê, senhores? Porque os critérios que estão definidos lá no artigo 44, eles são analisados pelo juiz antes da prolação da sentença. Né? E como a gente já viu aqui, o sursis, ele só é aplicado depois da sentença. Então fica ligado nesse bizu aqui e ele faz referência à tela anterior ali, quando a gente aprendeu que os requisitos ali do artigo 77 são requisitos subjetivos, né? Tá bom? Para finalizar essa parte aqui do contexto, imagine que, se por algum motivo, todos aqueles benefícios lá do artigo 44 do CP, que fala da penas restritivas de direito, se elas não forem aplicadas aqui no caso, mesmo assim, senhores, havendo ali a condenação, a sentença penal condenatória, mesmo assim ainda pode ser aplicada essa sursis aqui, porque, como a gente bem aprendeu, a sursis ela acontece depois da sentença ali do juiz. Tá bom? Vamos continuar. Olha o próximo slide. Vamos ali direto para os parágrafos do artigo 77. E eles nos ensinam o seguinte. Parágrafo 1º nos ensina que se o agente já foi condenado anteriormente com a pena de multa, isso não o impede de receber o benefício do sursis. Tá? Deixa claro isso daqui, porque a pena de multa, então, como a gente acabou de ver, não vai atrapalhar quando da aplicação do benefício do sursis. E o parágrafo 2º diz o seguinte: além da regra que para ter, né, esse direito do sursis, o agente precisa ter sido condenado à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, mas ter aqueles 3 requisitos subjetivos que a gente falou anteriormente. Quais sejam: a execução da pena privativa de liberdade dele não pode ser superior a 2 anos, ele não pode ser reincidente em crime doloso e ele tem que ter as situações ali da culpabilidade, dos antecedentes, os motivos, tudo isso é bom a ponto de beneficiá-lo sim, né, de poder ser aplicado sim, tá, esse benefício do sursis, tá certo? Veja ali o próximo slide. Se a gente falou que existe a regra, né, então do parágrafo 2º é porque existe a exceção. E a exceção do parágrafo 2º fala o seguinte: onde também será aplicada a sursis, mesmo quando a pena for superior a 2 anos. Porém, óbvio, deixa isso bem claro, desde que a pena privativa de liberdade não exceda a 4 anos, e é nesses casos aqui.
quando o condenado for maior de 70 anos ou quando a sua condição de saúde estiver em má situação, tá, senhores? Aí também, mesmo se a PPL for de até 4 anos, aí vai ser aplicado sim a SURSIS, tá bom? E esses são os únicos 2 casos de exceção aí, tá? Para aplicação da SURSIS quando a PPL for superior a 2 anos, mas desde que não seja superior a 4. Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores. A gente até aqui falou do SURSIS, a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo. Entendemos o que significa cada um deles. Pegamos a suspensão condicional do processo e deixamos de lado aqui por enquanto para falar só sobre a suspensão condicional da pena. E agora, quando a gente está com esse instituto aqui na mão, a gente entende que lá o artigo 77 fala que para autorizar então uma SURSIS, que é uma suspensão condicional da pena, a gente sabe que ela não é obrigatória, o juiz ele poderá aplicar e ele poderá aplicar quando ele observar que a pena privativa de liberdade não seja superior a 2 anos, que o indivíduo não seja reincidente em crime doloso e que ele tenha bons antecedentes, é analisada a culpabilidade, os motivos, a relevância do crime, tudo isso. E se autorizar, depois de analisar tudo isso, não, dá para aplicar sim a SURSIS para o indivíduo. Aí aplica-se, tá? E esses são 3 requisitos subjetivos, que está falando que se não for aplicado os benefícios lá do artigo 44 do CP, que fala justamente da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, então, se não for possível aplicar esses aqui, analise esses outros 3 para serem aplicados. Beleza? Então, em regra, para a aplicação da suspensão da pena, ou seja, SURSIS, esse primeiro requisito aqui eu falei que era analisar a pena que o indivíduo recebeu. Se ela não for superior a 2 anos, se ela for até 2 anos, essa é a regra. Cabe SURSIS. Porém, existe uma exceção, onde será aplicada a SURSIS, mesmo que a pena seja superior a 2 anos, mas desde que não seja superior a 4. E em qual momento, qual é essa exceção mesmo? Aplica-se também o benefício do SURSIS quando o condenado for maior de 70 anos, tá certo? E outra coisa, quando o indivíduo ele tiver com a condição de saúde em estado grave, né? Tá mal de saúde, muito mal de saúde, tá? Então, para essas 2 situações aqui, que são exceções, também pode ser aplicado a SURSIS quando a pena pelo indivíduo recebido não for superior a 4 anos, tá? Então, deixa bem claro a regra e a exceção sobre esse assunto, tá certo? Agora volta ali para o slide. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa planilha, nessa tabela, que nos ensina que de acordo com a doutrina, e que fique claro, isso é conteúdo doutrinário, tá? Existem 4 espécies de SURSIS. A SURSIS simples, que está definida no artigo 78, parágrafo 1º, e fala que é aquele em que o agente, preenchendo todos os requisitos, ele ficará sujeito no primeiro ano do prazo do seu SURSIS a prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, tá certo? Artigo 78, parágrafo 2º, fala do SURSIS especial. É aquele em que o agente repara o dano, óbvio, né? Salvo na impossibilidade de fazê-lo. Nesse caso aqui, o juiz ele poderá substituir essas condições ali do artigo 78, parágrafo 1º, pelas seguintes condições aqui, que são aplicadas cumulativamente. Quais são elas, então? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e ainda comparecimento a juízo mensalmente, tá? É aquele famoso "tô assinando lá no fórum", tá? Então, o parágrafo 2º do artigo 78 é o SURSIS especial, que diz que aplica-se isso daqui quando o indivíduo ele não é capaz de reparar o dano, quando o indivíduo repara o dano, salvo na possibilidade de fazê-lo, e o juiz, então, ele substitui ali a prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana por essas 3 situações aqui, né? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e o comparecimento a juízo mensal. Próximo entendimento doutrinário aqui é o SURSIS etário, senhores.
que é para aquele indivíduo ali que tem mais de 70 anos. E o sursis humanitário, então, é aquele que acontece para os indivíduos que têm problema de saúde, tá? Isso é conhecimento doutrinário, deixa anotado. E vamos para o próximo slide. Olha só, bizu, diferença que precisa ser analisada então, já que no slide anterior a gente falou do sursis simples e sursis especial, a gente volta a falar deles especificamente aqui nesse quadro. O sursis simples, nesse caso aqui, o agente apenas no primeiro ano, tá? Do cumprimento do seu sursis. Ele fica obrigado a fazer essa prestação de serviço comunitário ou ter limitação de final de semana. Já no sursis especial, ele é mais pesado, senhores, porque o agente, além de reparar o dano, né, e ter ainda aquelas condições favoráveis para receber o benefício, ele também tem que reparar esse dano, tá? Salvo na impossibilidade de fazê-lo, e ele vai ter que cumprir 3 obrigações cumulativamente. E quais são elas? Essa proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ausentar-se da comarca e também o comparecimento mensal em juízo. Então perceba que o sursis especial ele é um pouquinho mais difícil do que o sursis simples. Olha a redação do artigo 78 aqui. Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. O artigo 79 diz: a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Ou seja, o juiz não fica distrito apenas à aplicação dessas proibições, tá, senhores? Porque ele também pode adequar essa decisão dele conforme cada caso, tá certo? Bizu, artigo 80 ali nos ensina que a suspensão, então ela não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. E por fim, a gente sabe que a suspensão condicional da pena, né, o sursis, ele não caberá a pena restritiva de direito nem as penas de multa. Ou seja, o sursis cabe apenas para as penas privativas de liberdade, senhores. Isso é muito importante. É básico, mas é importante. Tá certo? Vejamos aqui o próximo quadro também. Isso aqui é um quadro exemplificativo lá do artigo 81. E ele nos ensina 3 situações. Anota aí. Sobre a revogação obrigatória aí do sursis. A segunda fala sobre a revogação facultativa do sursis. E a terceira fala sobre a prorrogação do período de prova. Então vamos analisar o primeiro quadro aqui, da revogação obrigatória do sursis. Ela fala que aplicar-se-á a revogação obrigatória do sursis se o agente, olha só essas 3 condições, se o agente é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, ou seja, daí essa por mais que ele esteja no sursis, né, com o benefício do sursis, se ele for condenado por outro crime doloso, ele vai perder esse benefício do sursis, tá certo? Segundo, se o indivíduo frustrar, né, a execução da pena de multa ou a reparação do dano, isso salvo na impossibilidade de fazê-lo, tá bom? E terceiro, se ele descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78 desse código, né? Ou seja, se ele deixa de cumprir lá no primeiro ano a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de final de semana, tá? Então, nesses 3 casos, havendo qualquer uma dessas situações aí, a revogação é obrigatória do sursis dele, tá bom? Segundo quadro, a revogação facultativa do sursis, e aqui é o parágrafo 1º do artigo 81, dizendo que a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou ainda é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, tá certo? Então, diferentemente da obrigatoriedade, aqui fica facultativo para o juiz. Ou seja, se o indivíduo está cumprindo o benefício, né, que ele recebeu do sursis e nesse meio tempo aí ele é condenado por um crime culposo ou até mesmo por uma contravenção, nesse caso o juiz é facultativo para ele, se suspende ou não o sursis, tá? E a terceira situação aqui é a prorrogação do período de prova. E isso está lá no parágrafo 2º do artigo 81 do CP. E ele fala o seguinte: se o agente estiver sendo processado por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo do seu sursis até o julgamento definitivo desse processo que está em curso. Tá? Ou seja, senhores, se o prazo do sursis era de 4 anos, enquanto estiver rolando o novo processo do agente, esse período de sursis ele continua, tá? Ele vai sendo prorrogado enquanto durar o processo, tá certo?
Por fim, vejo para o último quadro aqui. Outro detalhe importante que está lá no parágrafo 3º, tá, do artigo 81, e ele diz que nos casos de revogação facultativa, o juiz, ao invés de decretar essa revogação, ele pode prorrogar o período de prova até o máximo, tá? Em vez de decretar a revogação, ele pode prorrogar até o máximo, tá bom? Outra coisa, lá no artigo 82, né, ele fecha esse capítulo 4 aqui do Código Penal da seguinte forma: expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade. Óbvio, né? Isso significa que depois, né, de decorrido todo esse período estipulado pelo juiz aí como o período de prova, né, o também chamado sursis, então vai ser considerada extinta a pena privativa de liberdade, tá? E o agente, por óbvio, vai ficar livre, tá bom? Agora volta a câmera aqui para mim. Senhores, aula rápida, aula curta, é só para entender a diferença dos dois institutos legais, que é a suspensão condicional do processo e a suspensão condicional da pena, sursis. Então a gente ficou trabalhando com esse conteúdo aqui e aqui a gente desmistificou cada um dos assuntos que precisavam ser ditos e que é o que cai em prova. Não cai mais nada além disso na prova do senhor e da senhora, tá certo? Então, dito isso, finaliza a aula aqui, mas os senhores continuam aqui para testar o conhecimento de vocês nas questões que a gente deixou aí já na sequência, tá certo, senhores? Valeu, até mais!